Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Conforme combinado na data de ontem, essa aula tem o objetivo de esclarecer algumas dúvidas que surgiram no fórum. Nós discutimos alguns pontos e ainda ficou algumas coisas pendentes que não foram esclarecidas ali naquele fórum, e aí eu me dispus a fazer essa aula, gravar essa aula, para que essas dúvidas não persistam. E nesse sentido, então, nós vamos dar continuidade ao estudo do processo falimentar, no que tange a questão da habilitação dos créditos, especificamente as habilitações retardatárias, que eu já tratei na última aula, que são aquelas habilitações de credores que têm sim o direito de receber seus créditos no processo falimentar, porém não observaram o prazo legal de 15 dias para se habilitarem. O processo teve o seu regular andamento, aquele procedimento em que o administrador judicial terá a obrigação de verificar aqueles créditos, de publicar um edital. Primeiramente, vamos retomar. Primeiramente, o falido indica quais são os credores, né? Qual é aquela massa falida subjetiva que foi constituída a partir da falência. Em 5 dias, o credor, o devedor falido, ele vai fazer essa indicação. Quem fica responsável por administrar essa massa falida, seja objetiva, seja subjetiva, é o administrador judicial. Então, cabe a ele publicar os editais pertinentes ao pagamento, né, aos prazos para ver o pagamento daqueles credores. Então, uma vez publicado o edital, os credores têm o prazo de 15 dias para se habilitar no processo, né? A partir dessa habilitação, o administrador judicial faz a verificação daqueles créditos com relação a valores, com relação a juros, com relação a veracidade daquelas cobranças, né? E após essa verificação, ele vai publicar um novo edital. Feito isso, o credor pode impugnar, caso o valor que aquele administrador verificou que não é o valor que o credor está cobrando, ele pode, no segundo edital, publicar valores distintos. Ele pode, inclusive, questionar a formalidade, a legalidade de determinados créditos, né? Porém, existem credores que neste prazo deste procedimento não se habilitaram. São os chamados credores retardatários. As habilitações são retardatárias e quanto a isso surgiu algumas dúvidas. Essas dúvidas, algumas dúvidas são absolutamente compreensíveis, porque nós ainda não estudamos, nós vamos ver ainda o quadro geral de credores, a questão da preferência. Quem são as pessoas que têm, quem são os credores que têm preferência no recebimento daqueles créditos e, a partir daquela relação, só recebe a segunda categoria após ter concluído o pagamento da primeira e assim sucessivamente. Então, o que ocorre com os credores retardatários, com aqueles créditos que foram habilitados de maneira retardatária? Eles, a princípio, não vão ter direito a este primeiro rateio das categorias dos credores preferenciais. Então, nesse sentido, o artigo 10, parágrafo 3º, estabelece que estes credores que se habilitaram de forma retardatária não terão direito, né, a esses primeiros rateios. Porém, eu disse que iria fazer uma pesquisa jurisprudencial nesse sentido, e para esclarecer, para exemplificar, tem uma jurisprudência aqui de 2017 do STJ que fala o seguinte: habilitação retardatária, crédito trabalhista, participação nos rateios posteriores e na ocorrência de perda do direito de preferência, porque trata-se de crédito trabalhista, que é a primeira categoria do nosso pagamento daqueles credores. Polêmica em torno da situação do crédito trabalhista retardatário, que se habilita no processo de falência após a homologação do quadro geral de credores. Vejam,
e o pagamento de toda a classe dos credores trabalhistas. Então, os credores trabalhistas são os primeiros. Não se preocupem com essa lista, porque nós vamos tratar daqui a pouco. Mas antes da quitação dos demais créditos constantes no quadro geral de credores. A habilitação retardatária não exclui o credor trabalhista dos rateios posteriores ao seu ingresso no quadro geral de credores. Tampouco prejudica a preferência legal que lhe é inerente. Existe uma preferência legal no artigo 83 com relação aos créditos concursais e o crédito trabalhista é o primeiro, com relação aos créditos concursais. Então, nesse sentido, aquele credor retardatário que se habilitou posteriormente à formação do quadro geral de credores, ele, obviamente, não vai ter direito a receber juntamente com aqueles primeiros credores que passaram a fazer parte do quadro geral de credores, porque ele não existia naquele processo. Naquele procedimento, ele ainda não havia sido habilitado. Porém, após a sua habilitação e a formação desse quadro posterior, porque nós vimos que existe a possibilidade de haver a inclusão, né, de outros credores e a modificação daquele quadro geral. Antes do pagamento da segunda classe de credores, antes deste pagamento, aquele que se habilitou a posteriori, ele pode exercer o seu direito e receber o seu crédito. Então, ele não recebeu naquele primeiro momento daquele rateio. E o que é o rateio, pessoal? Talvez eu acho que uma das dúvidas foi essa. O rateio é a distribuição proporcional dos ativos entre os credores, né? Dos ativos com o passivo, né? Segundo a ordem do artigo 83. Então, em regra, uma sociedade ou um empresário, ele faliu porque ele não tinha ativos suficientes para adimplir com suas dívidas. A regra é essa. Normalmente, ele tem muito mais passivo do que ativo após a decretação de falência. Esse ativo vai ser contabilizado, vai haver, então, a ordem dos credores, vai haver a verificação da ordem dos credores e a partir dessa ordem começa o pagamento. Então, o rateio inicial é com relação a créditos trabalhistas. Pronto. Se sobrar ativos para que pague a segunda ordem, os credores da segunda ordem vão receber, caso contrário, eles não vão receber. Mas o que eu quero frisar aqui e o que é importante que vocês lembrem, que vocês fixem. Essa ordem não é o administrador judicial que estabelece. Não é uma vontade do administrador para quem ele vai pagar ou não. Essa ordem, ela é legal. Inclusive, é uma outra dúvida que surgiu, um questionamento de uma outra aluna. O administrador judicial, ele pode escolher para quem pagar? O administrador judicial tem esse poder? Então, o administrador judicial, ele está vinculado à lei. Ele está adstrito à lei falimentar. E caso ele descumpra, ele incorre em crime falimentar. Então, não achem, não entendam que o administrador judicial tem essa discricionariedade. Não. É a lei que estabelece essa ordem de preferência. Beleza? Então, com relação a essa ordem dos credores concursais, ela é taxativa, é um rol taxativo e que só vai passar para a segunda categoria, para a segunda classe, caso haja o pagamento total da primeira. Se não tiver ativo, se não tiver valor, infelizmente, os próximos credores não vão receber. Não há patrimônio, não houve a realização do ativo de forma favorável àqueles demais credores, então eles não vão receber. Porém, um outro ponto que é extremamente importante nós fixarmos, nós vamos ver através do material que eu vou enviar para vocês no SGA, existem credores concursais, existem credores extraconcursais, tá? E existe a possibilidade de restituição também. Esses dispositivos, eles estão no artigo 83, 84 e 85.
façam a leitura desses artigos. Os credores extraconcursais, eles vêm antes dos credores concursais. Esses credores concursais, eles são aqueles que são habilitados no processo. O credor extraconcursal, ele não precisa se habilitar no processo. São aquelas pessoas que contribuem com a massa falida. Por exemplo, o administrador judicial. Não seria justo que ele entrasse como um credor concursal para receber se tivesse ativo para pagá-lo. Ele está trabalhando para o bem da massa falida para que tudo corra bem e ao final os credores recebam. Então, ele é extremamente relevante, ele é essencial à massa falida. Então, por isso, o administrador judicial, por exemplo, ele não é um credor concursal, ele é um credor extraconcursal, então ele recebe antes dos demais que foram habilitados, tá? Está no artigo 84, façam a leitura. Com relação a pedidos de restituição, esses pedidos de restituição estão lá no artigo 85. São pessoas que contrataram com o falido no prazo anterior à decretação de sua falência e eles têm direito a ter os seus bens restituídos de forma justificada, desde que eles peticionem, comprovem que aquele bem é dele. Por exemplo, no caso de um bloqueio de um patrimônio ou de um bem, um imóvel, com bens lá dentro, o falido não pode tirar nada. Mas e se tiver coisa que é de um terceiro? O terceiro vai ficar prejudicado? Não. Então, esse terceiro tem direito de requerer a restituição desse bem que é dele, desde que ele comprove que é dele, tá? E com relação àquela ordem de pagamento, ela consta no artigo 83. Nós vamos ter uma aula específica sobre os credores concursais, não se preocupem, não estressem com relação a isso, mas o que eu precisava falar, essas dúvidas que eu precisava esclarecer quanto às habilitações são essas. Qualquer outra dúvida eu estou à disposição e nós vamos conversando e entrando em contato para elucidar qualquer dúvida e darmos continuidade à nossa matéria. Beleza? Até mais. Tchau.